Paciência, porque vai ser diferente, mas vai ser especial. Não vai ser de quem, não vai ser do jeito, não vai ser quando, e nem vai ser da área que você espera, mas vai ser maravilhoso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 29. Gênesis 29, 29. Diz assim a Sagrada Escritura: E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor. Quem viu? Viu, pois, o Senhor, que Leia era desprezada, e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. Espírito da vida, Espírito de Jesus, Deus da revelação, nós temos respeito pela Tua palavra, nós temos temor pela Tua palavra, porque sabemos o que ela carrega, poder. Foi pela palavra que o que não existia passou a existir. Foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. Há um poder na palavra. O mais perdido dos homens se encontra pela palavra. A mente mais atormentada encontra paz pela palavra. Fala conosco, Senhor. Nós imploramos por Tua doce voz, que esquadrinha nosso coração e nos traz conforto e abrigo, em nome de Jesus. A família de Abraão era uma família complicada. Sem dúvida, uma das famílias mais importantes da história. Porém, como toda a família, tinha problema. Era uma família bendita, era uma família abençoada, mas ela tinha um defeito. A família de Abraão era a família das preferências. Sempre tinham os queridinhos e os não queridinhos. Abraão teve 2 filhos, mas ele amava um mais do que o outro. Teve Ismael e Isaque, mas o queridinho era Isaque. Isaque, que foi o filho queridinho, teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Mas Jacó era o queridinho da mãe, Esaú era o queridinho do pai, Isaque. Jacó teve 12 filhos. Jacó, que não era o queridinho do pai, mas era o queridinho da mãe, teve 12 filhos. E Jacó é o neto de Abraão. Mas dos 12 filhos, um era o queridinho, era o José. José comia diferente dos irmãos, tinha uma capa, uma túnica que os irmãos não tinham. Ao longo da história de Abraão, o vovô, até o bisneto José, havia uma maldição das preferências. Quando Jacó casa, ele também, antes de escolher José como filho preferido, ele se casa com 2 mulheres. Ele se apaixona por Raquel. Você sabe que o sogro ali trapaceia com ele, porque ele se apaixona. O sogro fala assim: ó, você quer casar com a minha filha? Beleza, trabalha 7 anos. Ele amava tanto Raquel, que a Bíblia diz que ele comparou 7 anos de trabalho como se fossem 7 dias.
Olha como esse homem amava essa mulher, hein? E naquela época, os casamentos, foi daí que veio, né, o véu, a noiva usar véu. Naquela época, a mulher entrava no casamento com o rosto todo coberto. E aí, Jacó casou, achando que era Raquel, foi para a noite de núpcias, e quando ele acordou no outro dia, quem era? Era Leia. E a Bíblia chama Leia de a mulher do semblante caído. Nunca chama uma pessoa de feio. Sempre diga, você está com o semblante caído, hein? É mais elegante. A Bíblia diz que Leia tinha um semblante caído. Então, não seja deselegante. E aí ele vai tirar satisfação com o sogro. Falou, eu trabalhei 7 anos para me casar com Raquel. Acordo, estou com a Leia. Ele fala, é que eu não posso casar a mais nova sem casar a mais velha primeiro. Mas que sogro, hein? Por que não contou antes? Faz o seguinte, eu já te entrego a Raquel, mas trabalha mais 7 anos agora para mim. Ou seja, o homem trabalhou 14 anos para encontrar a mulher. Mas essa família de Abraão era uma família complicada mesmo, porque é ruim esse negócio de preferência, não é? É ruim, não sei se você já passou por isso. É ruim tanto para quem é o queridinho, e é ruim para quem também não é o queridinho. É ruim, é desajustado, porque tem coisas que deveriam ser simétricas, deveriam ser iguais. Mas eu amo algo, porque nós servimos a um Deus justo. Sabe, irmãos, quando os homens não conseguem ser justos, a gente não pode esquecer que tem um Deus maravilhoso, que nos ama, e que Ele não tem prazer com a injustiça. Deus não tem prazer com a injustiça, com as preferências, com as cartas marcadas. E é por isso que eu queria nessa manhã te motivar pelo que o Espírito falou ao meu coração. Tenha paciência. Deus está vendo. Deus está vendo absolutamente tudo. As escolhas, as decisões. Deus está vendo. Quando Jacó, ele escolhe amar mais Raquel do que Leia, Deus vê. E quando Deus vê que Leia era desprezada, diz a Bíblia, que Deus dá a ela fertilidade. E a amada, a Raquel, que era a esposa preferida, Deus deixa ela estéril. É uma interferência direta de Deus para compensar uma falha de justiça. E eu creio, eu não sei você, mas eu creio que nós temos um Deus justo. Eu creio que nós temos um Deus que é fiel e que vê todas as coisas, que vê as injustiças, que vê as escolhas, que não tolera cartas marcadas, um Deus que não tolera o desprezo e a falta de respeito. E agora a mulher que não dava luz era mais sério do que naquela época um câncer, uma AIDS, porque os judeus viam uma mulher estéril como uma maldição. Então é como se Deus falasse, eu vou entrar aqui nessa família, já que uma tem todo o amor do marido e a outra não tem nada. Então, lembrando que nessa época era permitido casar com mais de uma mulher, né? Ainda bem que foi proibida essa lei, né? Uma já é difícil, imagine 2. Brincadeira, né? As mulheres a mesma coisa, né? Mas Deus falou, já que essa aqui tem o amor de todo o marido, e essa não tem nada, então essa aqui vai gerar filhos, e essa vai ser estéril. O Deus estava dizendo, eu preciso ficar do lado de Leia, porque não tem ninguém por ela. Se ela ficar estéril, aí acabou a vida dessa mulher, o marido já não a ama. Ela já entrou nessa família como um puxadinho, porque o sogro que jogou a mulher no colo de Jacó. Se eu não entrar, pode parecer, irmão, que tudo está dando errado, mas Deus sempre está vendo o que está acontecendo com você. Pode parecer que não vai acontecer, mas calma, você não sabe como a história vai acabar, e é isso que Deus colocou no meu coração, quando me deu essa palavra pela manhã. Tem filme que a gente assiste que dá até raiva, porque você fala, meu Deus do céu, só o vilão ganha, dá vontade de desligar a televisão, dar um soco na tela, dá vontade de... Mas se a gente tiver um pouquinho mais de paciência, aguentar o vilão, tendo aquelas vantagens que ele vai tendo, você vai entender que uma hora o filme não vai acabar desse jeito. No final, o mocinho vai vencer, e é o que Deus está falando para nós aqui hoje. Eu sei que muitos estão aqui como Leia, dizendo, pastor, olha, eu sou uma pessoa que sofri injustiça.
Eu não fui o mais amado, eu não fui o mais querido, a vida para mim nunca foi fácil, eu nunca tive apoio. Para mim é o seguinte, um camarada ali piscava o olho, caía dinheiro na conta. Eu trabalho, e é tudo suado, mas eu quero que você compreenda, Deus está vendo, e Ele só pede uma coisa para você: paciência, porque vai ser diferente de como você imagina. Paciência. Eu me lembro da história de José. Que maravilha, porque quanto mais José era fiel a Deus, mais o bicho apanhava. Não é porque ele era endemoniado, não é porque ele era encapetado, o homem era fiel a Deus, e a fidelidade de José a Deus trouxe para ele muita injustiça. Muita injustiça. O camarada foi fiel aos pais e foi traído pelos irmãos. Foi fiel à casa do patrão, e a esposa do patrão quer se deitar com ele, e ele se nega por ser fiel a Deus e é acusado de estupro. Vai ajudar as pessoas na prisão e é esquecido. Deus está vendo. Deus está vendo. Mas o reino de Deus não é micro-ondas, que você aperta minutos e tudo acontece, que você pega algo congelado e põe 5 minutos e está pronto para comer. Não. Agora imagine a cena: um homem que foi injustiçado, traído pelos irmãos, traído por amigos, traído, acusado injustamente de estupro, está lá sentado na prisão, fedendo, barbudo, e aí toca o telefone e alguém diz: olha, eu fiquei sabendo que tem um rapaz aí preso que interpreta sonhos. Ele é tipo uma mãe de Ná, alguma coisa assim. Vocês podem ver aí quem é esse camarada? Aí de repente esse menino sai dali, tiram ele dali, fazem a barba dele, dão um banho nele, perfumam ele, e daqui a pouco ele revela o sonho, e em instantes ele recebe um anel do dedo, e Faraó diz: olha, depois de mim aqui quem manda é ele. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai entender que todo esse processo Deus está vendo, e não vai ser do jeito e da forma como você imagina. Não vai ser. Deus não precisa do comércio aberto para prosperar você. Deus não precisa que as pessoas fiquem ou vão para abençoar você. Deus não precisa que o dólar caia para abençoar você. Deus não precisa que as leis macroeconômicas mudem. Deus não precisa de novos remédios, novas vacinas. Deus só precisa que você tenha paciência para entender que Ele viu, mas não será como você imaginou que fosse. Deus me trouxe aqui para dizer: mude a sua mente, porque não será da forma como você imaginou. Mantenha-se caladinho, porque não será do jeito que você imaginou. Mas eu quero liberar uma palavra. Estenda suas mãos para cá. Você ainda vai sorrir do que te fez chorar. Eu quero declarar essa palavra em nome de Jesus. Abra bem suas mãos, porque eu quero profetizar. Se essa palavra de Deus, eu quero dizer que você ainda vai sorrir daquilo que fez você chorar, daquilo que fez você chorar de noite, daquilo que fez você chorar durante o dia, naquele chão, naquele banheiro da empresa. Se você tiver paciência, você ainda vai sorrir do que arrancou lágrimas de madrugada dos seus olhos. Você ainda vai sorrir. Vai sorrir. Ou você acha que ser acusado de estupro como José foi fácil? Foi jogado lá na prisão. Mas um dia, uma vez por ano, todos os membros da corte do faraó tinham que ir até a sala do trono, beijar o anel e o sinete do faraó e da sua equipe. Imagina o dia que Potifar entrou ali com a paniquete, a mulher dele, aquela paniquete desgraçada, que acusou José. Até ontem José era o camarada que tentou estuprar minha mulher, mas agora ele tem que se ajoelhar aos pés de José, beijar o anel, o sinete, porque depois de Faraó quem manda agora é José. Se você tiver um pouco de paciência, você vai perceber que Deus vai fazer, mas vai ser diferente daquilo que você está pensando. Imagine, Ana, mãe de Samuel, foi a mesma coisa. Ela era casada com Eucana, Eucana tinha uma outra mulher. Ana era o contrário de Leia, Ana era amada, mas Ana era estéril. E a outra que tinha filhos, a provocava, Penina. Deus estava vendo.
Mas todo ano ela ia ao templo. E um dia ela cansou. E ela orou, disse: Senhor, eu estou cansada da injustiça. Estou cansada. E Deus abriu a madre dela. E Ana, além de Samuel, ela teve mais 5 filhas. E Samuel se torna o maior profeta que já existiu. A monarquia em Israel nasce do ventre de Ana. Foi Samuel que levantou o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Rei Saul. Enche o pulmão de ar e fala assim: ah, se eu tiver paciência, eu verei a glória de Deus. De novo. Ah, se eu tiver paciência, eu verei a glória de Deus. Olha para o seu irmão e fala: se você tiver paciência, você verá a glória de Deus. Porque o nosso grande problema é lidar com o tempo. Deus está vendo. Deus está vendo quando Jacó despreza Leia. Deus está vendo e Ele interfere. Mas é diferente. Deus está vendo os problemas que você tem com a sua idade, com as humilhações, as cobranças. E saiba de uma coisa: você está sofrendo? Deus não está nem aí se você está sofrendo. Por que Deus não está nem aí? Porque se você quiser desistir, se você achar que Deus não está vendo, o problema é seu. Porque Deus não vai mudar a essência do plano simplesmente para atender a nossa humanidade. Deus não vai mudar o projeto que Ele fez antes da fundação do mundo só porque nós estamos cansadinhos ou estressadinhos. Deus está vendo. E Deus está interferindo sim. Tem coisas que você pode não estar percebendo, pode não estar olhando, mas os dedos de Deus estão sendo postos em muitas situações da sua vida. Deus está preparando lugares, pessoas, ambientes. Eu creio nisso. Quer manga verde? Pode comer, mas não reclama da dor de barriga. Quer comer antes de todo mundo? Não reclama, que está cru. Nós precisamos ter paciência. Porque o problema não é quando Deus diz não, gente. Todos nós queremos um sim de Deus. Mas as nossas maiores proteções estão quando Deus diz não. O problema é quando Deus diz sim. Porque quando Deus diz sim, Ele falou: vai lá e faz. E nós temos que fazer direito. Mas quando Ele diz não, é como se Ele falasse: para, espera, porque não é a hora. Como é bom ouvir o não. Se você tivesse noção de como os nãos de Deus protegeram você ao longo do tempo, se você tivesse noção do quanto portas que se fecharam guardaram sua cabeça, guardaram sua mente, guardaram seu dinheiro, guardaram sua família, nós estaremos aqui hoje dando glória a Deus e falando em línguas. Obrigado pelo não, Senhor. Obrigado pela porta que fechou. Se nós tivéssemos noção de quanta gente ruim nós deixamos de conhecer, porque Deus disse para não ir para aquele lugar. Se você tivesse noção de quanta empresa maldita você deixou de trabalhar, porque Deus bloqueou aquele processo seletivo, você estaria dando glória a Deus. Se você tivesse noção de quanta tranqueira que era para você ter namorado e Deus não deixou, você estaria aqui dando pulo de alegria, porque os nãos de Deus nos libertam, os nãos de Deus nos salvam. Deus está vendo. E aquilo que parece estar demorando pode ser apenas a construção do seu testemunho. Aquilo que parece ser um processo lento pode ser apenas a construção daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu aprendo com Leia 4 coisas que Deus nos ensina a respeito da paciência. E eu queria destravar a sua mente aqui hoje, pela palavra de Deus. Eu não tenho nada meu aqui, estou olhando para a Bíblia. Eu quero te ensinar porque Deus está vendo. Deus está vendo por que é mais difícil. Deus está vendo que você não tem o amor igual dos outros. Deus está vendo que todo mundo tem paciência, mas com você é diferente. É o patinho feio. Deus sabe. Deus sabe o que é uma humilhação. Deus sabe, gente, o que não é ter ninguém por nós. E eu sei que tem muita gente que não tem ninguém por nós. Eu me lembro quando nós trouxemos algumas crianças aqui do abrigo, e eu fui para casa conversando com a Carla, refletindo, e eu falei: meu Deus, que bom que tem um abrigo que cuida das crianças. Mas, gente, imagine uma situação: você não tem um pai, uma mãe. Porque por mais que o abrigo cuide direitinho, eles não têm como pessoalizar. Não dá, é muita criança. É a toque de caixa. Todo mundo vai comer agora, todo mundo vai tomar banho agora, todo mundo vai dormir agora. E aí a sensação que a gente tem é:
Será que Deus não vê isso? Deus manda dizer paciência, mas vai ser diferente. Deus está vendo quando Jacó não ama você como ama Raquel. Deus está vendo. Deus está vendo porque todas as outras empresas se dão bem, só a sua que não. Todo mundo faz tudo errado e dá certo. Você que fala assim, não pastor, eu vou trabalhar direitinho. Mas pastor, parece que trabalhar direitinho. Calma, eu estou vendo, diz o Senhor. Não mude as ordens das coisas. Guarde 4 coisas que eu quero profetizar na sua vida. Sobre paciência. A primeira delas, tenha paciência, porque quase nunca será através de quem você espera. Repita comigo, eu preciso ter paciência, porque não vai vir de quem eu estou esperando. Deus não compensou Leia com o amor de Jacó. Ela nunca teve o amor de Jacó. Deus compensou Leia com o filho. Deus está vendo tudo o que acontece com você, mas a forma como Ele vai cuidar de você não virá de pessoas que você está esperando. Nem sempre virão de gente que a gente está esperando. Todas as vezes que você depositar todas as suas fichas em alguém que vai dizer, não, essa pessoa eu vou encontrar ela vai me suprir, todo o carinho que eu não tive, todo o afeto que eu não tive, toda a atenção que eu não tive, não, com essa pessoa eu sei, Deus vai dizer, não vai ser assim, não é como você está esperando. Não, esse emprego agora vai, toda a minha humilhação, todo lugar que eu fui humilhado, agora não, agora eu entrei nessa empresa, agora é dupla honra. Deus está dizendo, calma, porque nem sempre virá de quem você está esperando. Leia queria o amor de Jacó, Deus nunca deu o amor de Jacó para ela, Deus deu um filho. E o que eu quero dizer é, esteja aberto, tenha paciência, para entender que Deus vai cuidar de você, Deus vai tratar você, Deus vai compensar a dor, Deus vai compensar a vergonha, Deus vai compensar a humilhação, mas nem sempre virá de pessoas que você está esperando, de gente que você está esperando. Isso é um problema para você? Ou você já determinou a fonte? Eu só aceito ser curado se Deus usar essa pessoa, se for esse amor, se for essa empresa. Ei, Deus manda dizer, eu sei, eu que tenho pensamento sobre vós. Isaías 64:4 diz, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe o que Deus manda te dizer? Continue tendo paciência, mas pare de depositar sua ficha em coisas que você não sabe. Continue vivendo. Eu vou suprir você, eu vou suprir sua carência, eu vou suprir seu tempo, eu vou suprir sua mente, eu vou curar suas feridas. Mas pare de depositar suas fichas em gente que você não sabe se eu vou usar ou não. Continue vivendo, continue crendo. E se não for Jacó, vai ser um filho no ventre, mas eu vou cuidar de você. Levante suas mãos para cá, tenha paciência e pare de idolatrar pessoas. Pare de depositar sua ficha em gente. Espera em Deus, porque não será de pessoas que você está esperando. Não será. Cuidado com padrões que você constrói. Cuidado com estereótipos. Não, na minha cabeça. Pare. Seja livre. Deus vai fazer. Deus vai cuidar de você. Tenha paciência, porque não virá de quem você espera. Não é de Jacó que veio a compensação, foi do filho no ventre. 2, tenha paciência, porque quase nunca será do jeito que você espera. Deus vai ouvir sua oração, Deus vai ouvir seu clamor, mas Ele vai fazer do jeito dEle. Isso é um problema para você? Deus vai ouvir suas dores, o quanto dói, o quanto você se sente traumatizado, o quanto você tem problema com o passado, o quanto sua mente está doente, mas isso não quer dizer que Ele vai fazer do jeito que você imagina. A construção da sua empresa, a construção da sua vida, a construção da sua família. Ore a Deus, você quer uma família abençoada, você tem direito. Senhor, eu quero um casamento abençoado. Senhor, eu quero filhos abençoados. Senhor, mas entenda, o jeito é dEle.
O jeito é dele, o jeito é dele. A compensação de Léia não veio do jeito dela, veio do jeito de Deus. Não foi do jeito dela. Se fosse do jeito dela, ela teria o amor de Jacó. Ela não teve o amor de Jacó, ela teve a madre dela aberta. Entenda uma coisa: Deus vê você, mas se abra para um novo jeito. Pare de ser teimoso. Pare de ser um bicho empacado, que só sabe pensar de um jeito de viver. Eu creio num Deus de milagre, creio num Deus criacionista, creio num Deus que faz tudo, mas você coloca esse Deus poderoso numa caixinha, onde as coisas têm que ser do seu jeito. Quanta gente velha, e velhice não tem nada a ver com idade, velhice tem a ver com cabeça. Que eu conheço muita gente que tem uma idade avançada e é jovem, e gente que é novo e é um velho, chato, implicante, metódico. Para que você quer repetição, se o teu Deus faz nova todas as coisas? Para que você quer comer o pão de ontem, se para cada dia há o pão fresco? O pão de cada dia dai-nos hoje. Para que eu quero uma experiência nova, se Ele é como o sol da aurora, que nasce de glória em glória, que vai a pino no céu? Para quê? Para que eu quero repetir unção, se para cada dia uma unção fresca sobre a minha cabeça? Deus vai fazer, mas não será do seu jeito. Esteja aberto para um novo mover, uma nova unção, um novo trabalhar, uma nova forma de trabalhar, de vender, de criar os filhos. Não será. É Jeremias capítulo 29 versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Tipo, se ele falasse assim, ó, cala a tua boca, sou eu que sei, chupa essa manga. Vamos ler junto? Porque a gente é um pouco devagar para entender, não é? Eu me incluo nisso. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Pois, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança. Quem quer ter esperança aqui? Quem quer ter futuro? Quem quer prosperar, pelo amor de Deus? Quem quer ganhar dinheiro? Pelo amor de Deus, não é pecado ganhar dinheiro não. Sabe quem sabe fazer você ganhar dinheiro? É Deus. Sabe quem sabe fazer você ter esperança? É Deus. Sabe qual é o plano infalível para você ter um futuro em dignidade? É Deus. Então entenda, peça, clame, mas entenda que o jeito será do jeito dEle. Do jeito dEle. Não será de quem eu espero, não será do jeito que eu espero. 3. Tenha paciência, porque não será quando você espera. Quando? Eu estou aqui fazendo esse propósito do jejum, porque eu tenho certeza que até o dia 12, quem falou que até o dia 12? Dia 12 acaba o jejum. Que eu saiba, jejum não manda em Deus. Deus continua sendo Deus, continua mandando. Eu tenho certeza que eu vou entregar meu dízimo, e agora vai. Quem falou que agora vai? Quando Deus abre a madre de Léia, demoram 9 meses para a criança nascer. Do dia que Léia foi envergonhada até o dia que ela foi recompensada, foi instantâneo? Foram 9 meses. Quando que eu sei que eu já estou pronto para receber o que Deus tem para mim? Pergunte para mim, pastor, quando eu sei que estou pronto? De novo, quando eu sei que estou pronto? Quando a raiva passa. Pergunta de novo, quando eu sei que eu estou pronto? Quando a raiva passa. Porque quem confia em Deus não tem raiva. Quem sabe que Deus está fazendo alguma coisa está em paz. Se tem muita raiva, tem muito ódio, tem muita revolta, é porque você não está em paz. Você não tem a certeza que Deus está no controle. Quando a raiva passa,
quando a raiva de não ter sido o mais amado dos filhos, quando a raiva passa de não ter sido a pessoa com mais oportunidade, quando a raiva passa porque todo mundo tem sorte e eu tenho azar, quando a raiva passa porque todo mundo na minha família conseguiu e eu não consegui, quando a raiva passa para entender que Deus viu a injustiça, Deus viu o abandono, Deus viu que não deu certo, quando a raiva passa e você para de pedir, porque Deus não é movido por pedir, Deus é movido por unção, Deus é movido por clamor, Deus é movido por fé. Quanta gente movida por piti, quanta gente que larga a fé por bobagem. Eu já vi gente saindo da igreja por bobagem. Irmão, se nós fôssemos ovelhas de João Batista, nenhum de nós, hoje assim, ai querido, oi queridão, oi B-Power, oi meu amor, oi, né? João Batista, raça de víboras, sua víbora. Nenhum de nós teria estrutura para ser ovelha de João Batista, irmão. Nenhum de nós. Mas entenda uma coisa: é quando Ele quiser. Passa a mão no coração assim, fala: Senhor, me ajuda a esperar o quando. Me ajuda. Me ajuda a ter paciência, Senhor. Peça a Deus para ter paciência para você. Vai ser quando Ele quiser, não é quando você quer. E Ele continua vendo o que está acontecendo com você. Ele continua vendo. Leia, Ele vê você. Leia, Ele vê você. Agora guarda uma coisa no seu coração: Deus não é movido por piti. Vai ser quando Ele quiser. E se você não souber esperar, problema seu. Quarto, não vai ser de quem eu espero, não vai ser do jeito que eu espero, não vai ser quando eu espero, e quase nunca será na área que eu espero. O problema de Leia era love. Ela queria ser amada pelo marido. E Deus deu a ela um filho. São amores diferentes? São áreas diferentes? Alguns estão querendo dinheiro, e Deus acabou de livrar você de um câncer, de uma enfermidade. Ele está te dando o que você precisa, mas de um jeito diferente, de uma área diferente. Porque normalmente a gente pede o que quer, e Deus nos dá o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Agora guarde uma coisa no seu coração: Deus vai compensar suas saudades, suas dores, suas lágrimas, seus bullings, seus desprezos, suas más escolhas. Mas Deus está compensando você, não só para você receber, mas para você dar. O amor do marido é uma coisa importante para Leia, mas Deus deu a ela algo muito maior. Deus deu a ela algo no ventre, capaz de dar algo, um milagre da vida. Se você calar a sua boca, se você aprender a esperar, se você aprender a esperar, porque vai ser diferente. Vai ser de pessoas diferentes, vai ser de um jeito diferente, vai ser de um momento diferente, e talvez vai ser numa área diferente. Deus manda te dizer que tudo aquilo que aconteceu Ele viu, mas tenha paciência, porque não será do jeito que você está esperando, não será da forma. E se você crer assim, não precisa ter inveja de ninguém, não precisa ficar assustado com o sucesso de ninguém, não precisa tomar partido de ninguém. E eu te pergunto, adivinha do ventre de quem veio a linhagem do Salvador? Adivinha do ventre de quem que veio a linhagem do Salvador?
Foi do ventre de Leia, não foi do ventre de Raquel. Jesus descende da tribo de Judá, e foi do ventre de Leia que veio Judá. Deus poderia ter dado muitas compensações a Leia, mas Deus escolheu dar a ela algo muito maior do que sua própria vida. Não coloque o que Deus vai fazer numa caixinha. Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência nessa fase que você não é amado, não é querido, não é o escolhido, não é o preferido. Nessa fase que te chamam pessoas para reunião e fazem questão de te deixar de lado só para mostrar que você está excluído. Pessoas que estão passando aqui por fase, já viu aquela fase do desgaste na empresa? Quando a pessoa te deixa de canto porque não tem coragem de te mandar embora, então a pessoa te isola só para ver se você se toca e pede a conta. Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo tudo que está sendo feito, Deus está vendo, mas Ele não vai fazer o que você quer, porque você não sabe como ter prosperidade, você não sabe como ter esperança, você não sabe como ter um bom futuro. Eu é que sei, diz o Senhor. Então tenha paciência, porque virá de gente que você não espera. Comece a olhar mais à sua volta. Tem muita gente que para você não é nada, e Deus vai usar essa pessoa para te ajudar. Comece a olhar mais ao seu lado. Pare de idolatrar pessoas. Pare, normalmente a gente só fala de pessoas que a gente não gosta, ou que chamam a nossa atenção. Tem muita gente ao seu lado, que Deus vai usar como ferramenta. Talvez não vai vir de Jacó, vai vir do ventre. Se abra para um novo jeito. Se abra para um novo quando. E eu quero profetizar uma palavra para nós orarmos. Isaías 43, versículo 18, diz o texto: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, e riachos no ermo, para dar de beber a quem? Ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim. Mesmo a fim de proclamar-se o meu louvor. Esqueçam o que se foi. Vai ser diferente, vai ser especial, vai ser outra gente. Você vai trabalhar com gente nova, você vai aprender a fazer coisas novas. Deus vai te dar um cheiro de novo. Vai ser em épocas que você normalmente fala: pastor, essa época do ano é uma época que eu fico mais quietinho, porque você vai ver a época que você ficava mais em luto, Deus mudando as épocas, as folhinhas do calendário. Épocas que você falava: eu vou ficar mais em casa, você vai ter vontade de viajar, porque os quandos vão começar a se alterar. Quando você dormia, você vai ficar acordado. Quando você ficava acordado, você vai dormir. Quando você descansava, você vai trabalhar. Deus vai começar a mexer no quando, e Deus vai começar a mexer na área. Você que está aí com amor platônico, só quer saber de love. Talvez o seu love hoje não é essa tranqueira aí desdentada que você está atrás, esse bicho baforento. Talvez o seu love hoje pode ser uma área profissional. Talvez o que você precisa hoje é fazer uma faculdade. Talvez o que você precisa hoje é investir nos seus conhecimentos, é cuidar de você, cuidar do seu corpo. Deus está dizendo: eu vou te compensar, mas eu não vou te dar esse love que você quer. Tem outros loves mais importantes. Vai cuidar desse cabelo, vai cuidar dessas unhas, vai passar uma maquiagem nesse rosto aí, mulher. Ei, moço, vai perder essa barriga. Vai estudar, vai viajar, vai me servir. Por que ao invés de você se apaixonar por essa banguela, por que você não me serve? Por que você não vira um voluntário? Se apaixone pela minha obra.
Ei, Leia, você quer o amor desse Jacó? Esse amor desse Jacó é porcaria. Eu vou fazer você entrar na história como aquela que deu início à tribo, que trouxe o Messias, o Salvador, o Jesus Cristo. Paciência, porque vai ser diferente, mas vai ser especial, mas vai ser surpreendente, mas vai ser eterno, mas vai ser poderoso, mas vai ser glorioso, mas vai ser por Ele e para Ele. Não vai ser de quem, não vai ser do jeito, não vai ser quando, e nem vai ser da área que você espera, mas vai ser maravilhoso, vai ser especial, vai ser. Olhe para o lado, tem tantas coisas lindas acontecendo, tem tantas coisas maravilhosas. E sabe o que o diabo diz? Que quando você não tem o que quer, você morre. Se você não tiver isso, você morre. E a gente de trouxa acredita. É verdade, Senhor. Se eu não tiver, eu vou morrer. Você morre sem Deus só. Você pode cair 1000 vezes, Deus te levanta 1001. Você pode quebrar 1000 vezes, Deus te põe em pé 1001. Você pode falar que não aguenta 1000 vezes, Deus faz você aguentar 1001. Você pode falar que vai desistir da vida, Deus te dá ânimo 1001 vezes. Deus cuida de você. Queria que você fechasse seus olhos, mesmo sentado. Paciência. Conversa um pouquinho com a sua alma, fala paciência. E eu pergunto para você com os olhos fechados, responda para a sua alma depois de eu perguntar. Está tudo bem para você se vier de quem você não espera? Está tudo bem? Se não vier, se Deus quiser trocar teu chefe, está tudo bem? Se Deus quiser trocar seus amigos, se Deus quiser trocar as pessoas, está tudo bem? Se não vier de quem você espera? E se Deus fizer de um jeito que vocês não esperam, está tudo bem também? Você vai continuar adorando Ele? É um jeito diferente. Ela queria o amor do marido, mas veio uma gravidez. Deus compensou de um outro jeito. Está tudo bem? Você tá aberta para isso? Você está aberto para isso? Para Deus fazer de um jeito diferente? E se não for quando você espera, está tudo bem também? Mas pastor, não, você não está atrasado, está no plano. Está atrasado com o quê? Está no plano. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está tudo bem, você não está velho coisa nenhuma, você está no jeito que eu tenho que estar, me adora. E se não for na área? E se esse ano não for um ano para namoro, for um ano para estudo, está tudo bem? E se não for um ano para casar? Por que está tão desesperado para casar? E se for um ano para você servir a Deus com mais afinco? Por que tem que ser sempre na área que você quer? Por que Deus sempre tem que abençoar no setor, no departamento que você quer? Tem tantas outras coisas lindas que podem encher teu coração de paz, que podem encher teu coração de vida. Deus não deu a Leia um amor de marido, Deus deu a ela uma gravidez, e ela entrou na história. Tenha paciência, mas será diferente. Põe as duas mãos no coração e fala paciência. Fala o seu nome. Eu vou falar Diego, fala o seu. Paciência será diferente. Diego, paciência será diferente. Fala de novo. Diego, paciência será diferente. Fala o seu nome e diga: paciência será diferente. De novo. Diego, paciência será diferente, mas será especial, mas será fantástico, mas será maravilhoso, mas será eterno, mas será cheio de gozo, paz e vida. Vamos colocar em pé nesta manhã. Paciência vai ser diferente. Paciência vai ser diferente. Vai ser diferente de quem eu espero. Vai ser diferente do jeito que eu espero. Vai ser diferente de quando eu espero.
e vai ser diferente da área que eu espero, mas vai ser maravilhoso. Vou dizer para você, antes de ser pastor, eu fiz 2 faculdades para trabalhar. Eu me lembro que quando eu fui sair da empresa para virar pastor integral, eu fui conversar com meu pai, porque a primeira faculdade que eu fiz, metade dela, ou até mais, ele me ajudou a pagar, e o começo pagou sozinho. Fiz economia e fiz contabilidade. E eu tinha uma frustração dizendo, a Lírio não tinha o tamanho que tem hoje, a gente não come, tudo que nasce grande é monstro. Eu tinha uma congregação de, na época eu não fiquei integral, mas depois, quando eu ganhei a presidência em 2013, fui conversar com ele porque eu me senti na obrigação de compartilhar com ele. Falei, pai, olha, porque a área que eu achava que eu ia crescer, desenvolver, era a área de economista. Me formei na área financeira, estudei para isso, fiz cursos complementares, fiz pós, um monte de coisa, trabalhava. Mas eu vou dizer para você, nunca imaginei servir a Deus como um pastor, como sirvo hoje. Mas é muito mais maravilhoso do que o que eu imaginava para a minha vida. Não é a área que eu estudei, depois fui fazer teologia, enfim. Mas eu quero dizer é que se eu fosse um burro, um chucro, de falar, poxa vida, eu joguei 8 anos de estudo no lixo, quanto dinheiro gastei, tempo, energia, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vejo hoje na minha vida coisas que eu estudei aplicando aqui na igreja, no meu ministério. Eu estou dando esse testemunho para dizer, não fique preso a uma caixinha, abra-se. Deus vai fazer coisas que você nunca imaginou viver. Você vai ganhar dinheiro com coisas que você nunca imaginou. Você vai viajar para países que você nunca imaginou. Eu nunca imaginei ter uma igreja em Moçambique. Você já imaginou? Tá lá, ó. Chegou aqui na mão aqui, ó. Temos uma Lírio em Moçambique. Deus vai te honrar, meu irmão. Vai ser diferente, mas vai ser especial. Dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. Road that sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. She'd remade. We left like fools under stars that stayed.